Opa, beleza? Eu vou falar aqui sobre o livro A Única Coisa. E esse livro ele fala sobre foco, e só que é uma abordagem sobre foco que é um pouco diferente. Ele enfatiza que, que o foco ele tem que ter um propósito muito específico, muito específico. Então vamos começar aqui, vamos ver, começar a explorar esse livro do Gary. É o seguinte, no início ele fala que o foco, ao contrário da crença popular e do que a gente ouve por aí, a gente tem que apostar todos os ovos na cesta e ficar de olho nela. Ao contrário de, por exemplo, no mercado financeiro, a gente tem aquela máxima, né, de apostar em várias ações diferentes para ter uma certa estabilidade. No caso, o Gary e o Jay eles falam nesse livro que você tem que prestar atenção e focar em uma oportunidade só, que aquela oportunidade ali é que vai te dar estabilidade. Claro, se ela for bem que ela for bem cuidada, né? Então, esse gráfico aqui, ele fala o seguinte: a parte rosa representa a única coisa que você vai fazer no dia, que seria a coisa mais importante que você vai fazer no dia. E isso aqui tem todo um planejamento para se chegar nessa única coisa que é a que vai ocupar mais tempo, que seria a sua única coisa profissional. E ela faz parte de todo um planejamento. E esse planejamento a gente vai começar a ver aqui. É o seguinte, ele fala muito sobre produtividade, né? Então, para a gente alcançar a produtividade, a gente tem que ter, como no gráfico aqui está mostrando, a intenção, que a intenção é um propósito. Se a gente for ver aqui, ó, propósito é onde a gente quer chegar, qual que é o nosso objetivo com isso. E o propósito, o que nos ajuda? Nos ajuda a gerar motivação nos momentos que a gente está desanimado ou que falta aquela força de vontade, e ajuda a definir prioridades, né? Que nessa caminhada vão ter muitas decisões a se tomar, vão ter muitas coisas a se decidir. Então o propósito ele vai fazer a gente acabar não tendo muita opção para se desviar, sabe? E vai servir como um auxílio para você acabar escolhendo o que você quer fazer, qual que vai ser o caminho para você chegar àquele objetivo. Vamos supor que você já tem um objetivo definido para virar um corredor, por exemplo. Então você já sabe o que você tem que fazer. Você não vai andar de bicicleta, você não vai andar de skate nem nada disso. Você vai fazer as atividades de corrida e de repente talvez já vamos supor que você vai começar a correr amanhã, você já vai numa loja de tênis e vai comprar um tênis profissional para correr, entendeu? Você definiu o seu propósito, ele já acaba te liberando um pouco dessa dificuldade de fazer as escolhas, porque muitas vezes isso acaba travando a pessoa. A prioridade é o que? A prioridade é o que fazer. O que fazer. Que ela é interessante por quê? Porque as pessoas hoje em dia elas estão muito viciadas em gratificação imediata, né? Existe até um exemplo que ele cita no livro, que é o seguinte: ele fala sobre o teste do marshmallow, que ele simplesmente ele coloca uma criança na sala e ele fala o seguinte: olha só, se você quiser esse marshmallow aqui que está em cima da mesa, você pode comer. Mas se você esperar 15 minutos, quando eu voltar, eu vou te dar esse marshmallow para você comer e eu vou te dar um outro marshmallow. Você vai ganhar 2 marshmallows se você esperar 15 minutos. E cerca de cada 10 crianças, 7 comiam marshmallow, não conseguiam esperar. Então a gente já consegue ver o quanto que isso faz parte do ser humano, né?
A criança com 3 anos já tem esse tipo de atitude. Claro que tem toda uma influência da mídia, etc., mas já desde criança já é uma tendência do ser humano fazer esse tipo de coisa, focar na gratificação instantânea. E essa única coisa que ele cita é o seguinte: ele fala que elas devem ser conectadas. Você teria, no caso, uma única coisa que seria o seu objetivo semestral, que é aquela sua meta, e você ia dividir essa meta em metas mensais, que cada meta teria uma única coisa que seria mensal. E por exemplo, no primeiro mês teria 4 metas semanais, que seriam únicas coisas semanais, aquele seu único objetivo da semana. E no cada dia de cada uma dessas semanas teria uma única coisa do dia, que é o que a gente vai dedicar o tempo. Então ele recomenda o seguinte: a cada única coisa desse dia, dedicar ao menos 4 horas. Mas por que 4 horas? Que é o seguinte: ele cita alguns artigos de neurociência e algumas pesquisas de psicologia, que é o seguinte: a cada vez que a gente troca de tarefas, dependendo da complexidade dessas tarefas, a gente perde muito tempo para voltar de aonde a gente estava. Então, para minimizar esse trabalho, ele cita uma espécie de flow. Não é exatamente um flow, mas que ele cita nesses termos, mas é como se fosse um bloco de tempo bem planejado para que você foque naquela tarefa, que é aquela sua única tarefa especial do dia. Tá. E essa pesquisa ela é toda baseada em cima da empresa dele e de alguns trabalhos que ele fez, que ele começou a trabalhar com os executivos e começou a ver que os executivos não estavam dando conta da quantidade de tarefas, e ele viu que muitas tarefas não eram essenciais. E dessas tarefas, ele começou a cortar. Chegou ao ponto de ter 3 tarefas semanais do executivo. E depois ele viu que não estava dando certo, então ele mudou para uma tarefa. E ele acabou vendo que se ele colocasse uma tarefa por pessoa semanal, e cada uma se estipulasse uma única coisa diária, que é esse modelo, produzia muito mais, e o resultado foi absurdo nas pesquisas dele. Essa questão do bloco de tempo que ele fala é o seguinte: primeiro, ao contrário, né, vamos lá, ao contrário do que qualquer curso de gerenciamento de tempo, qualquer material de produtividade acaba falando, primeiro você tem que reservar o seu tempo livre. Exatamente isso. Planeja seus finais de semana, suas férias. Planeja seu dia, a diversão do seu dia, o horário para você estar com a família, o horário para você estar se divertindo, para descansar, etc. Depois você planeja o seu horário de trabalho. Por quê? Isso é uma estratégia para ativar o círculo de recompensa do cérebro, e com isso você trabalhar melhor e não ter aquela história da fadiga, do desgaste. E com isso acabar até rendendo mais, apesar de estar trabalhando menos tempo, render mais. Em alguns casos é como se ter em cima 4 horas e a pessoa conseguir render mais do que um dia todo, numa forma antiga, onde ele não prioriza bem as tarefas. Tem muitas tarefas que não necessariamente são importantes para se fazer, e ele acaba trabalhando naquilo ali. Depois que você fechou o teu tempo, fechou aquele teu bloco de tempo que seria a tua diversão, você joga aquele teu bloco de tempo que é o do trabalho realmente, é o que vai fazer o teu propósito se realizar. Então, que ele cita aqui, não menos de 4 horas, que é aquela coisa, não menos por causa dessa troca que existe. Essa troca entre uma tarefa e outra, a gente acaba perdendo poder cognitivo. Existe muito trabalho do cérebro chegar e voltar exatamente àquela parte onde estava. E o terceiro bloco de tempo é estratégico. É um bloco para você
gerenciar como você gerencia o seu tempo. Interessante, né? Então ele fala para você colocar um bloco desse diário para você planejar a sua próxima única coisa do dia seguinte, e no final da semana botar um bloco semanal, uma hora, meia hora, para planejar aquela tua única coisa da semana seguinte. E ele cita aqui algumas coisas que você pode usar para proteger esse teu bloco de tempo, que seria o bloco de tempo da sua única coisa. Que ela pode ser você anotar as ideias e tarefas. Por exemplo, tá naquela vibe lá de fazer a tua única coisa, aquela tua tarefa que só você fazendo aquilo ali seria o mais importante. As outras coisas até perdem um pouco a importância ao lado dessa coisa. Então vem aquela ideia, aquela coisa na sua cabeça, você não para e vai fazer outra coisa. Ah, não, lembrei de fazer um e-mail para fulano que eu tenho que responder isso. Não, pega um papelzinho, um bloco de notas no computador e anota aquilo ali. A outra coisa é o QG. Tem muitas pessoas que trabalham em empresas em baias, ou então tem alguma interferência de outras pessoas durante o dia. Então é interessante meio que no ambiente já se reforçar para estar trabalhando esse foco, né? Isso é bem interessante e bem útil. A terceira coisa é o suprimento, que é bem simples, né? Como se fosse um concurseiro mesmo, que ele pega e começa a trabalhar começa a estudar, e ele vai lá, coloca o cafezinho dele do lado, coloca alguma coisa para ele comer naquelas 4 horas, coloca uma água. Claro que não precisa ficar ali no banheiro, né? O banheiro você vai e não demora muito, e toma cuidado no caminho, né? Porque pode haver distração também. Mas o ideal é, se for esse caso do banheiro, colocar as coisas tudo ali à mão, para você não ter muito tempo a se perder, nem dar muita brecha, né? Para outras coisas. A quarta coisa que ele fala é vitamina. A mina é justamente isso, né? Esses alarmes de e-mail, de telefone, principalmente hoje em dia o WhatsApp, essas coisas assim. Tem que já colocar tudo em modo avião e meio que se isolarem nessa hora, que é como se fosse a hora sagrada, né, para o trabalho. E recrutar apoio. Recrutar apoio é o seguinte: comunica as pessoas, só avisa daquele teu momento, daquele teu foco que você está dando naquele período, e pede a colaboração, né? Não é muito mais do que isso, não, entendeu? Agora, um negócio que é muito interessante, poucas pessoas que realmente se dão conta nisso, né? E foi percebido que as pessoas mais produtivas, elas focam nisso, focam em ter prazer no processo. Elas gostam daquele dia a dia, daquele cotidiano da tarefa, de ir construindo o projeto. E por que isso, né? Porque tem um motivo maior, né? Tem uma intenção por trás disso. E essa intenção é o propósito. Esse prazer que vem do dia a dia, de realizar as tarefas, vem do propósito. E não só da conquista também, né? Que tem muitas pessoas que não estão usando o propósito de vida delas para realizar suas tarefas, e só conseguem ter prazer quando realmente terminou. A outra coisa é o seguinte: ele fala que você tem que ter uma grande pergunta. Ele cita também a vida é uma grande pergunta. Interessante, né? A vida é uma grande pergunta. E sempre faça grandes perguntas, sempre. Porque quando você faz uma grande pergunta, mesmo que você não tenha a mínima ideia de como chegar naquele objetivo, você acaba buscando as respostas. Aquilo não vai ficar no ar perdido, você vai acabar buscando as respostas. Assim, em vez de buscar algo que seja pequeno, não, exagere mesmo. Busque algo grande, busque um objetivo grande. Como que eu posso chegar no posto tal? Como que eu posso alcançar o objetivo tal? E quando for buscar a resposta, é justamente o que é o objetivo desse resumo aqui de livro, que é achar respostas.
que em livros, né, desenvolvimento pessoal, por exemplo, às vezes a resposta para aquilo ali que você está procurando, para aquela solução de mercado, aquela solução de nicho de empresa, aquilo ali já existe. Então você pode usar. E ele cita também que você não deve inventar a roda, né? Reinventar a roda. Você deve usar o que já tem disponível aí no mercado. E essa é uma fase para você pesquisar, até antes de começar a implementar aquele teu propósito, que depois vira uma pergunta de como você vai agir em cima daquele teu propósito. Depois você achando a resposta daquilo ali, para você achar essa resposta, você tem que buscar em muitas informações, muitos exemplos, muitos casos, muitas coisas assim. Tá, ele fala aqui sobre a pergunta foco. Existem duas formas de você fazer essa pergunta foco, que é o cerne do livro, né? É a pergunta foco direcionada ao caminho, que é assim, qual a única coisa que você precisa fazer para chegar no seu objetivo? Se fosse definir um objetivo de 6 meses, um objetivo de 1 ano, que é a única coisa que você precisa fazer para chegar no seu objetivo, qual que seria essa única coisa? É bom deixar bem claro, porque além de estar trabalhando de um ponto de vista cognitivo com isso, de já visualizar as imagens, etc., isso te ajuda a estabelecer aquela tua meta grande, depois a tua meta menor do que aquela, e depois a tua outra única coisa, que é a sua meta também menor, até chegar à única coisa, que é diária. E isso é muito importante. Ele mostra um conceito, que é o conceito do dominó. Tem até um desenho aqui, ó, do dominózinho bem pequenininho, que ele fala que se você aplicar uma pequena força para derrubar o primeiro dominó, que é a sua primeira única coisa, quando você derrubar ela, para derrubar a segunda próxima única coisa, vai ser muito mais fácil. Então esse exemplo do dominó aqui é fantástico para explicar isso. Fantástico. E é tudo para embasar essa concentração que se dá nessa única coisa diária, né? Executando a primeira única coisa diária, a única coisa diária do próximo dia vai ser muito mais fácil. E essa pergunta da única coisa te ajuda também a encontrar a direção certa, que é, vamos supor que você está pensando hoje, qual que vai ser a minha única coisa para o dia de amanhã, mas você já tem definido essa única coisa para a semana, que você já definiu previamente. Então isso vai facilitar muito você encontrar essa direção certa, e também a atitude, né, de como que você vai se comportar em relação a isso, essa tua mentalidade, esse teu mindset em relação ao seu objetivo todo. E acaba que sendo de uma maneira simples, você particiona muito bem como que é essa divisão de objetivos, né, no dia a dia. E tem a outra pergunta, que é o seguinte do foco, que é a única coisa do momento. Porque no dia a dia existe várias únicas coisas que você vai fazer. A primeira e mais importante única coisa é a do trabalho, a que mais ocupa seu tempo. E em geral você dá foco àquela primeira e mais importante única coisa do trabalho. Claro que tem tarefas do cotidiano que você vai fazer, só que é muito menos tempo que você vai gastar com essas coisas. Agora, essa única coisa do momento, vamos supor que você executou a primeira coisa no trabalho, chegou em casa e tem a sua única coisa que você tem que fazer na sua parte pessoal, na sua parte de saúde. Você vai na academia, essa é a única coisa, na academia. E depois tem a sua única coisa do relacionamento. Você define também uma única coisa na sua parte de relacionamento. E também tem a sua única coisa na sua parte espiritual, que é você ir na igreja, etc. Você define também essa única coisa. Ele fala que é tão importante isso da única coisa, que você tem que fazer um hábito. No primeiro
horário do dia, né, quando você acorda, você já se pergunta qual a única coisa. E seguindo todo aquele conceito do poder do hábito e pesquisas recentes de como isso pode ser criado, o ideal é 66 dias de você já ir se habituando com fazer essa pergunta para facilitar o seu processo. Tem uma parte também que ele até cita a força de vontade, né? Nossa força de vontade é como se fosse uma barrinha ali de download. E no início ela está bem cheia, só que com o passar do dia ela vai acabando. Então ele fala que é muito interessante a gente criar esse hábito para aqueles dias que a gente não tem tanta força de vontade assim, já tá com isso nas raízes do sistema nervoso para não ter muito trabalho com isso. E ele fala, quando você for fazer essas perguntas para definir como que você vai trabalhar o seu propósito, pensar grande. Pensar grande por quê? Porque pensar grande, ele vai te desenvolver. Às vezes você tem um objetivo que, se você olhar as suas características hoje em dia, tanto de recursos pessoais quanto de recursos materiais, às vezes você não está desenvolvido o suficiente para chegar naquele ponto. Mas você tem que começar a trabalhar em você mesmo, principalmente recursos da sua personalidade, para alcançar aquele objetivo. Então é muito interessante isso. Ele cita até alguns exemplos que pessoas que eram tímidas e tinham que lidar com muitas pessoas e conseguiram se desenvolver por causa disso, melhorar a comunicação, etc. Tudo em prol desse objetivo, dessa grande pergunta que eles fizeram e tinham que responder. Ele faz uma ressalva sobre o perigo dessa crença que se tem no Brasil sobre se você tiver uma grande coisa a realizar, essa grande coisa ela vai sugar o seu tempo todo e você vai acabar não tendo tempo para outras coisas. E isso é um mito, né? A gente vê aqui nessa própria estrutura de como que ele construiu a própria vida dele e usou até de exemplo outras pessoas com a mesma ideologia para explicar o conceito da única coisa, que acaba se sobrando mais tempo com únicas coisas diárias a se fazer em cada parte da sua vida. Você acaba tendo mais tempo, tendo mais prazer na vida. E quando você perceber que não tá muito grande esse teu sonho, ou até mesmo não esteja, mas esteja meio modesto, etc., dobra esse objetivo. Porque ele justifica da seguinte forma: uma pessoa que tem um sonho de ser presidente da Câmara de Vereadores estadual, ela não vai fazer o mesmo esforço para ser presidente da Câmara de Deputados do Senado. É algo completamente diferente, entendeu? O sonho dela é muito pequeno, então o esforço dela também vai ser pequeno. Então ele fala para trabalhar dessa forma: sonhar alto, porque também suas ações vão tender a ser altas. E aquela velha frase, né? Você tem que mirar na lua, porque senão der certo, você vai parar nas estrelas e lá já tá bom, né? Peça algo diferente do habitual. Esse é um outro conceito que ele coloca. Esse livro é recheado de conceitos interessantes, né? Essas são algumas coisas que mais me saltaram os olhos para trazer aqui. Essa coisa diferente do habitual é você não ficar engessado naqueles padrões de soluções. Vamos supor, no seu mercado de trabalho, ele cita muito mercado e empreendedorismo, né? Existem soluções que algumas empresas já deram e alguns especialistas já sugerem para você trabalhar. Então, algumas pessoas, quando criaram coisas inovadoras, mesclaram soluções, pediram algo e fizeram algo diferente do habitual, tiveram muito sucesso. Então ele incita essa criatividade. E para
esse pensamento grande, essa grande pergunta que você faz, você tem que, quando traçar as respostas, ser específico. Porque esse específico é o quê? É quando a gente começa a estabelecer essas metas. Essas metas de meu objetivo é daqui a 2 anos ser um corredor. Ah, tá bom. Então em 6 meses eu vou estar correndo uma meia maratona, em 3 meses eu já vou estar correndo 20 quilômetros, em um mês eu já vou estar correndo em volta no meu bairro, em uma semana eu já vou estar 10 minutos na esteira da academia, entendeu? É exatamente isso, específico, para você começar a trabalhar essa meta no passo a passo. Equilíbrio. Equilíbrio é o seguinte, é o que todo mundo busca. Todo mundo busca. Desenvolvimento pessoal está cheio de gente buscando equilíbrio. E uma coisa triste de falar, mas ele não existe. Eu concordo completamente com essa analogia que ele faz aqui. Ele não existe. As pessoas vão buscando, até porque é uma coisa maravilhosa imaginar que o equilíbrio existe, que você pode sair exatamente naquele horário do trabalho, chegar em casa naquele horário, dedicar exatamente a mesma quantidade de tempo, de energia para cada uma das partes da sua vida, mas ela vai acontecer de não ser exatamente dessa forma. É comum isso. E o ideal é focar em balancear. Quando algo tiver muito tempo e por muito tempo diário e por muita quantidade de dias, de meses daquela forma, sem você dar muita atenção àquela sua outra parte, vamos supor que você só trabalha e fica 3, 4 meses sem dar atenção à sua parte da saúde. Então, começar a balancear isso, entendeu? Já se preocupar mais com balanceamento do que exatamente equilíbrio, porque equilíbrio é um pouco utópico nesse sentido. Como, né? Como? É aquela história, existe como se fosse 2 baldezinhos que ele cita. O primeiro baldezinho é o da vida pessoal, onde tem diversas áreas: saúde, relacionamento, espiritual, etc, tal. Cada uma dessas áreas você definia a coisa mais importante que você poderia fazer, que se você fizesse só aquilo ali já estava bom, entendeu? Cada uma dessas áreas. E na vida profissional também, focar no que é o mais importante. O exemplo da Apple, que chegava lá e focava naquele produto que ela ia lançar, e os outros meio que ela deixava de lado. A empresa toda ficava com aquele foco em cima daquele produto para lançar o melhor produto possível. É mais ou menos isso. Coisa que é mais importante para você atualmente no trabalho, focar naquela sua maior oportunidade e deixar as outras meio que no paralelo.